Capítulo 4 A Verdade Revelada e a Aliança Forjada. Parte 1 Compreensão e Explicação. O rugido da criatura cósmica disforme que rasgava o céu de Nova York era um som tão avassalador que parecia ter silenciado tudo o mais. Não havia mais gritos de pânico nas ruas abaixo, apenas o lamento crescente do portal da singularidade e o baque pesado dos próprios corações dos heróis. A luta frenética entre o Superman e o Quarteto Fantástico havia cessado abruptamente, substituída por um silêncio tenso e o peso esmagador de uma nova e aterrorizante realidade. Os 5 heróis estavam no heliponto do edifício Baxter, seus olhares fixos na abominação de energia e escuridão que continuava a emergir lentamente do vórtice no céu. O ar estava gélido e rarefeito, com o cheiro de ozônio e metal queimado gradualmente dando lugar a um odor mais perturbador, o de vácuo cósmico, de algo vasto e morto que vinha de um espaço além da compreensão humana. A criatura, com seus tentáculos disformes estendendo-se como sombras famintas, emitia um rugido que não era de raiva, mas de uma fome insaciável, um som que parecia vibrar diretamente nos ossos e na alma dos presentes, fazendo o chão tremer sob seus pés. As cores caleidoscópicas do portal, antes um espetáculo caótico, agora pareciam se transformar em tons mais escuros e ameaçadores, como se a própria luz estivesse sendo sugada para a escuridão crescente. O painel, antes iluminado por alarmes vermelhos e leituras caóticas, agora mostrava gráficos complexos e cálculos frenéticos. Sua voz, embora tensa, era clara e focada, dando instruções rápidas e precisas. O plano é audacioso, mas é a nossa única chance, Reed começou, explicando os detalhes enquanto seus dedos faziam os ajustes finais. A criatura se alimenta da energia do portal. Se pudermos reverter o fluxo de energia do gerador, podemos injetar uma sobrecarga de sua própria energia de volta nela. Isso deve forçá-la a uma retração dimensional, e então poderemos selar o portal por trás. A ideia era um golpe de gênio, mas a execução seria um pesadelo. Cada segundo era vital. O som de seus dedos clicando em botões e alavancas era quase um ritmo mecânico em meio ao rugido da criatura. O super-homem, com sua postura imponente, estava ao lado de Reed, ouvindo atentamente cada instrução. Seus olhos azuis, agora focados na criatura disforme que emergia do portal, refletiam uma determinação inabalável. Ele era a linha de frente, o escudo da Terra. "Qual a sua parte, Superman?" Reed perguntou, sem tirar os olhos do gerador, mas com a confiança de que o Homem de Aço estaria pronto para qualquer desafio. "Eu seria a distração principal", o Superman respondeu, sua voz profunda e calma. "Minha força e resistência devem ser suficientes para absorver os ataques dela e mantê-la focada em mim. Darei a vocês o tempo necessário para executar o plano." Ele sabia que seria a parte mais perigosa, atraindo a atenção de uma entidade cósmica faminta. Ele sentiu a vibração do ar, a pressão invisível da presença da criatura se intensificando a cada momento. Reed Richards concordou com um aceno de cabeça. "Perfeito. Sua invulnerabilidade é a chave. Enquanto você a mantém ocupada, nós executaremos a fase de canalização." Sue Storm, a mulher invisível, sentiu o peso da responsabilidade, mas sua determinação era inabalável. Seus olhos fixos no portal, ela já visualizava os padrões invisíveis que precisaria criar. "Entendido, Reed. Eu criarei um funil de força, usando o campo do portal para direcionar a sobrecarga. A precisão será de micromilímetros." O ar ao redor delas parecia zumbir suavemente com a energia contida, preparando-se para a manifestação de seus campos. John Storm, o tocha humana, irrompeu em chamas, um brilho laranja e amarelo o envolvendo completamente. O crepitar de suas chamas era alto e furioso, um som de puro poder. Ele estava assustado, sim, mas a adrenalina e a urgência da situação o impulsionavam. "Pode deixar, Reed, essa coisa vai ter uma surpresa flamejante." Ele sentia o calor de suas próprias chamas, uma força vital que ele controlava com maestria. Ben Green, o Coisa, bateu seus punhos rochosos um no outro, o som de thwack, abafado e pesado ecoando pelo heliponto. Sua expressão, apesar da forma bruta, era de uma determinação resoluta. "Pode vir, monstruosidade, eu tenho um encontro com seus tentáculos." Sua voz era um rosnado grave e a vibração do chão sob seus pés demonstrava sua prontidão para o impacto.
Reed fez os ajustes finais no gerador. O som de seus dedos nos controles agora era mais um blur de toques. O gerador começou a emitir um zumbido mais alto, um lamento eletrônico que se misturava ao rugido da criatura. As luzes do painel brilhavam intensamente e o cheiro de ozônio superaquecido se tornou mais forte. Contagem regressiva para a reversão, Reed gritou, sua voz alcançando um tom de alta tensão. 5, 4, 3, 2, 1, agora! No exato momento em que Reed ativou a reversão, o portal da singularidade gemia e se contorcia, suas cores caleidoscópicas distorcendo-se ainda mais. A criatura, que já havia emergido em grande parte, estendeu seus tentáculos disformes para fora do portal, visando os prédios ao redor, buscando mais energia para absorver. Seu rugido se tornou mais agudo, um som de pura fome e poder. O Superman não hesitou. Com um rugido de desafio, ele se impulsionou com uma força tremenda, voando em direção à criatura cósmica. Seu corpo era um borrão de azul e vermelho, rasgando o ar com um zumbido sônico que se misturava ao rugido da criatura. Ele colidiu com a entidade, não como um soco, mas como uma investida massiva, empurrando-a para trás, tentando forçá-la a recuar para dentro do portal. O impacto foi um som de BUM, abafado e maciço, como se duas montanhas tivessem se chocado. E a criatura soltou um gemido disforme, seus tentáculos chicoteando o ar. O Superman não hesitou. Com um rugido de desafio, ele se impulsionou com uma força tremenda, voando em direção à criatura cósmica. Seu corpo era um borrão de azul e vermelho, rasgando o ar com um zumbido sônico que se misturava ao rugido da criatura. Ele colidiu com a entidade, não como um soco, mas como uma investida massiva, empurrando-a para trás, tentando forçá-la a recuar para dentro do portal. O impacto foi um som de BUM, abafado e maciço, como se duas montanhas tivessem se chocado. E a criatura soltou um gemido disforme, seus tentáculos chicoteando o ar. Distraiam-na, mantenham-na ocupada. A voz do Superman ecoou pelo ar, carregada de determinação, enquanto ele se agarrava à massa disforme da criatura, usando toda a sua força para contê-la. Johnny Storm, as chamas em seu corpo cintilando com uma intensidade furiosa, voou em alta velocidade, traçando círculos ao redor da criatura. Ele lançou uma barragem de jatos de fogo concentrados contra o corpo disforme da entidade. As chamas, embora inofensivas para a criatura, brilhavam com um fulgor intenso e ardiam com um som de fogueira em chamas, atraindo a atenção dela para si. O crepitar das suas chamas era o único som que conseguia competir com o rugido da criatura, e o calor que ele irradiava era como de um forno aberto. A criatura se virou lentamente, seus tentáculos disformes se estendendo na direção de Johnny, visando sua energia flamejante. Ben Green, o Coisa, correu para a base do portal onde a criatura estava se materializando. Ele esperou o momento certo e, com um rugido determinado, pulou, lançando-se com toda a sua massa contra um dos tentáculos disformes da entidade que se estendia para um prédio próximo. O impacto foi um estrondo maciço, como de um meteorito colidindo com uma rocha gigante, e o tentáculo balançou violentamente, fazendo a criatura recuar momentaneamente, soltando um gemido disforme, seu corpo tremendo sobre o impacto. Ben aterrissou com um baque surdo, o chão de metal do heliponto ramejando sob seus pés. Ele repetiu os golpes, cada um fazendo a criatura se contorcer ligeiramente. Sue Storm, a mulher invisível, com as mãos estendidas, começou a criar campos de força estratégicos ao redor do ponto onde Johnny atraía a criatura e onde a energia do portal estava mais concentrada. Seus campos invisíveis não eram apenas barreiras, mas canalizadores. Ela moldava o ar, criando paredes invisíveis que brilhavam com uma luz pálida e translúcida, empurrando a energia liberada do portal e da própria criatura para um único ponto focal. O ar assobiava e gemia com a manipulação de suas barreiras, e a energia invisível vibrava audivelmente. No centro da tempestade, o Superman enfrentava a criatura diretamente. Ele a atingia com socos que reverberavam pelo ar como trovões, empurrando-a para mais perto do centro do portal. A criatura retaliou, lançando tentáculos de escuridão e rajadas de energia cósmica que o Superman absorvia ou desviava com sua supervelocidade. Cada ataque da criatura era acompanhado por um som de estática cósmica, como a distorção de um rádio gigante.
Ele usou sua visão de calor para cortar os tentáculos mais finos que tentavam envolvê-lo, fazendo-os se dissiparem com o chiado antes de se regenerarem. A energia está subindo, quase lá, Reed gritou, sua voz tensa, seus dedos ainda voando sobre os controles do gerador, que agora zumbia com uma potência ensurdecedora, preparando-se para o pico de energia. A criatura, sentindo a armadilha se fechando, soltou um rugido de fúria primordial, um som que fez os edifícios de Nova York tremerem visivelmente. Ela se contorceu violentamente, tentando se libertar do controle coordenado dos heróis. Seus tentáculos se lançaram em todas as direções, visando não apenas o Superman, mas também Johnny, Ben e Sue, reconhecendo-os como parte da ameaça combinada. Um tentáculo massivo e disforme da criatura chicoteou em direção a Johnny, que estava ocupado atraindo sua atenção. Johnny tentou desviar, mas o tentáculo era muito rápido e grande. No último instante, um campo de força invisível de Sue se materializou entre Johnny e o tentáculo, absorvendo o impacto com um boom ressonante, como o de um tambor gigante. Johnny sentiu a onda de choque, mas estava a salvo. Reed Richards gritou, "Agora, Sue, canalize, máxima potência!" Sue, com uma concentração imensa, empurrou seus poderes ao limite. Seus campos de força se tornaram visivelmente mais fortes, brilhando com uma luz translúcido. Ela moldou-os em um funil invisível, coletando a energia reversa do gerador e a própria energia liberada do portal da singularidade, e a direcionando para o ponto onde o Superman e Johnny estavam concentrando a criatura. O som era o de um motor a jato gigante, um zumbido poderoso que preencheu o ar. A energia canalizada por Sue, agora visível como um brilho pulsante no ar, atingiu a criatura. Ela guinchou, um som agudo e doloroso que fez os ouvidos dos heróis zumbirem. Seu corpo disforme começou a se contorcer violentamente, retraindo-se ligeiramente. Era o começo da sobrecarga. O Superman, sentindo o efeito da energia canalizada, redobrou seus esforços, empurrando a criatura com ainda mais força, tentando forçá-la de volta para o portal da singularidade. Ben Grimm continuava seus ataques de distração, e Johnny mantinha suas chamas fortes, mantendo a atenção da entidade. A batalha havia se transformado em uma corrida contra o tempo, uma sinfonia de poder e estratégia contra uma ameaça cósmica que estava sendo forçada a se retirar para o vazio de onde veio. O plano de Reed estava funcionando e a aliança improvável estava salvando a Terra.